Você é um filho de Deus passando por um período de isolamento. Talvez pareça que todos ao seu redor estão se afastando por vários motivos e você fica se perguntando o que está acontecendo. Querido, este período de isolamento tem um propósito divino. Deus está separando você porque você é um de seus escolhidos. Curioso para entender porquê? Não deixe de assistir a este vídeo até o final, pois ele revelará 10 razões pelas quais Deus isola seus escolhidos. Embora o isolamento possa ser desconcertante e desconfortável, é essencial reconhecer que o isolamento de Deus foi concebido para um propósito glorioso. Esta experiência não é um reflexo do seu valor ou das suas ações, mas sim dos planos extraordinários que Deus tem para a sua vida. Não deixe que o inimigo o engane fazendo-o pensar que você é uma pessoa terrível ou que suas ações causaram essa separação. Reconhecer esta verdade irá ajudá-lo a mudar o seu foco para buscar a companhia de Deus durante este período, em vez de tentar se reconectar com pessoas que Deus pode estar propositalmente removendo de sua vida. Isto nos leva a uma questão crucial: por que Deus isolaria você? Fique ligado até o final, pois compartilharemos algumas orações poderosas para agilizar sua libertação. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça-o agora. Em primeiro lugar, o isolamento serve para construir um relacionamento mais profundo e íntimo com Deus. O isolamento dos escolhidos pode se manifestar de diversas maneiras, incluindo provações, perseguições, rejeições, fracassos ou quaisquer circunstâncias que os empurrem para a solidão. Quando você reconhece isso, sua resposta não deve ser procurar companhia com outras pessoas ou envolver-se em atividades para se distrair. Em vez disso, você deve buscar a companhia de Deus. Ele deseja aproveitar este momento para cultivar algo sagrado e íntimo entre você e Ele. Entenda que o isolamento não é uma maldição, mas uma bênção profunda. Oferece a você a oportunidade de conhecer Deus mais intimamente. A profundidade de conhecimento e intimidade com Deus que você alcança durante o isolamento supera o que você pode obter em qualquer outro ambiente. Os sermões que você ouve na igreja, as mensagens que você ouve periodicamente e a comunhão com sua comunidade de crentes são todos benéficos, mas não podem ser comparados às experiências pessoais com Deus que você obtém na solidão. Estas experiências comunitárias enriquecem e solidificam o que você aprende durante seu tempo pessoal com Deus, à medida que medita e internaliza seus ensinamentos sob a orientação do Espírito Santo. Este profundo crescimento espiritual é alcançado de forma mais eficaz isoladamente. Então, abrace esta época de isolamento. É um momento para você se aproximar de Deus e aprofundar seu relacionamento com Ele de maneiras que de outra forma não seriam possíveis. O isolamento obriga você a dar a Deus sua total devoção e atenção total, eliminando distrações que de outra forma poderiam ocupar seu coração e sua mente. Muitas pessoas experimentam os milagres diários de Deus, mas não conseguem compreender verdadeiramente seu caráter e essência. Isso pode levar à idolatria das bênçãos, em vez de formar um relacionamento genuíno com o próprio doador. Para salvaguardar contra isto, especialmente para aqueles escolhidos por Deus, Ele orquestra períodos de isolamento. Nestes tempos, o foco muda de experimentar milagres para conhecer intimamente a personalidade e o caráter de Deus. A intencionalidade de Deus em isolar os seus escolhidos decorre do seu papel vital em levar outros ao conhecimento de Deus. Sem uma compreensão profunda de quem Deus realmente é, a sua missão de testemunhar e discipular outros poderá falhar. Isto se alinha com a verdade expressa em 1 Timóteo 2:4, onde afirma que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecê-lo profundamente. O isolamento torna-se assim um método através do qual Deus ensina os seus escolhidos sobre si mesmo e os conduz à verdade profunda. Durante este período de isolamento, você encontra amplas oportunidades para orar e mergulhar na palavra de Deus. O desejo do seu coração se volta exclusivamente para Deus e seus ensinamentos. Nesta intimidade sagrada, você começa a experimentar a essência pura e não filtrada do caráter de Deus. É uma fase transformadora onde você encontra Deus em primeira mão e ouve sua voz com clareza. Inicialmente, esta jornada pode parecer desafiadora e desconhecida, especialmente se você estiver acostumado à companhia de outras pessoas, aos seus afetos e às distrações da vida diária. No entanto, à medida que o ruído externo diminui e você se acomoda na presença de Deus, ocorre uma mudança profunda. A sua frustração com as circunstâncias dá lugar a uma confiança mais profunda na comunicação de Deus. Nessa entrega, você descobre uma profundidade de realização e plenitude que supera qualquer distração mundana. É um momento semelhante à alegre declaração do salmista no Salmo 19:10, onde os decretos de Deus se tornam mais doces que o mel.
Sua presença e graça revigoram seu espírito, despertando uma fome por mais dele a cada momento que passa. Portanto, abrace esta época de isolamento não como uma sentença de solidão, mas como um convite divino para conhecer intimamente aquele que orquestra todos os aspectos da sua vida. Através desta solidão, Deus equipa os seus escolhidos com insights profundos e maturidade espiritual, preparando-os para cumprir o seu propósito sagrado de conduzir outros à riqueza da verdade e da graça de Deus. Você se verá cantando como Davi fez em Salmos 63, 1, 3, onde ele declara apaixonadamente: Tu, Deus, és o meu Deus. Sinceramente te busco, tenho sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti em um lugar seco e terra seca onde não há água. Eu te vi no santuário e contemplei seu poder e glória. Porque seu amor é melhor que a vida, meus lábios te glorificarão. Estas palavras ecoam o testemunho de um homem que atravessou o deserto do isolamento, desprovido de companheirismo ou familiaridade. Foi nesses momentos solitários que Davi mergulhou em profunda comunhão com Deus, seu anseio por Deus superando até mesmo sua sede de água no árido deserto. Isoladamente, existe um espaço sagrado onde se desenrolam encontros íntimos com Deus. Embora Deus seja onipresente, existem momentos únicos de conexão profunda que só podem ser vivenciados em reclusão. Assim como a intimidade entre os cônjuges se aprofunda quando estão sozinhos, longe das distrações, também o nosso vínculo com Deus floresce em momentos de isolamento. É durante esses momentos que podemos conhecê-lo intimamente e amá-lo por quem ele realmente é. A Bíblia ilustra esta distinção nos relacionamentos entre Moisés e os israelitas. O Salmo 103, 7 destaca que Deus revelou seus caminhos a Moisés, mas mostrou suas obras aos israelitas. Moisés passou longos períodos a sós com Deus na montanha, longe do clamor do povo. Foi durante esses encontros isolados que Deus transmitiu seus mandamentos e ordenanças, aprofundando a compreensão de Moisés sobre seu caráter e preparando-o para liderar e instruir o povo. Da mesma forma, Deus deseja que os seus escolhidos hoje o conheçam intimamente e aos seus caminhos, para que possam levar outros a um relacionamento mais profundo com Ele. Portanto, uma razão significativa pela qual Deus isola seus escolhidos é cultivar essa intimidade mais profunda. Este propósito por si só tem um peso profundo, mas existem outras razões pelas quais Deus orquestra períodos de isolamento. Em segundo lugar, o isolamento serve como salvaguarda contra a corrupção. Num mundo repleto de decadência moral e tentações, Deus isola os seus escolhidos para preservá-los das influências corrosivas da sociedade. O Salmo 16, 10, 11 nos assegura: Porque não me abandonarás no reino dos mortos, nem permitirás que o teu fiel sofra decadência. Sua presença, com prazeres eternos à sua direita. O isolamento permite que os escolhidos de Deus se afastem do fascínio da corrupção mundana, permitindo-lhes contemplar a sua santidade e encontrar forças renovadas para navegar nas suas interações com a humanidade. Assim, o isolamento não é apenas um período de solidão ou separação, é um convite divino para nos aproximarmos de Deus, para aprofundarmos a nossa compreensão do seu caráter e para fortalecermos a nossa resiliência espiritual contra os desafios do mundo. Abrace estes momentos como oportunidades de crescimento espiritual, confiando que o isolamento proposital de Deus acabará por levar a uma maior intimidade, pureza e eficácia no cumprimento do seu chamado na sua vida. Em 2 Reis 20, encontramos uma narrativa convincente sobre o rei Ezequias, a quem Deus enviou um profeta para transmitir uma mensagem solene: prepare-se para a sua morte iminente. Em vez de aceitar passivamente esse pronunciamento, Ezequias orou fervorosamente para que Deus prolongasse sua vida. Notavelmente, Deus atendeu ao seu pedido, acrescentando 15 anos aos seus dias. No entanto, as consequências desta extensão revelaram-se de formas imprevistas. Inicialmente, a intenção de Deus era poupar Ezequias das provações e da corrupção que o afligiriam nos anos posteriores. No entanto, ao viver mais, Ezequias tomou decisões que mancharam o seu legado e colocaram em risco o futuro do seu reino. Esta história serve como um poderoso lembrete de que as ações de Deus, mesmo quando concede vida, são motivadas por uma profunda compreensão do que é melhor para o seu povo. Embora a atual temporada de isolamento possa não envolver uma sentença de morte literal, certamente pode parecer uma forma de separação ou afastamento. Em vez de negociar apressadamente com Deus, como fez Ezequias, é sábio buscar pacientemente sua face para discernir seu propósito em distanciar você da multidão durante esse período. Será que Deus está preservando você da corrupção? Confiar no seu plano para esta época garante que quando fores reintegrado na tua esfera de influência, seja na política, na governação ou em qualquer outro campo, permanecerás firme contra as práticas corruptas prevalecentes. Consideremos o exemplo de José,
cujo isolamento através da traição e do cativeiro o posicionou para desempenhar um papel fundamental no Egito. Se ele não tivesse sido separado das influências corruptas de seus irmãos, José poderia ter sucumbido aos seus modos imorais ou comprometido sua integridade enquanto servia na casa de Potifar. A separação intencional de Deus protegeu o caráter de José e equipou-o para gerir eficazmente os recursos do Egito durante a fome. Portanto, quando Deus isola seus escolhidos, não é sem propósito. Uma razão significativa é prepará-los para cumprir seu destino único. Os soldados não são treinados no campo de batalha, mas no rigor silencioso da preparação. Da mesma forma, o isolamento proporciona um terreno fértil para descobrir e refinar o caminho do propósito. É onde ocorre uma transformação profunda, longe das distrações e do ruído da vida diária. Abrace este período de isolamento como um momento de preparação e crescimento intencional. Confie que a mão soberana de Deus está trabalhando, moldando você na pessoa que Ele o chamou para ser. Nesta solidão, permita que Ele refine o seu caráter, aprofunde a sua compreensão dos seus caminhos e o prepare para o serviço impactante que Ele preparou para você. Quando chegar a hora de cumprir seu propósito, você o fará com clareza, força e compromisso inabalável com a vontade de Deus. Na verdade, ao longo da história, muitos indivíduos destinados a grandes propósitos suportaram períodos de isolamento que acabaram por moldar os seus destinos. Os anos de prisão de Nelson Mandela exemplificam vividamente este princípio. Preso por defender contra o apartheid, Mandela utilizou o seu isolamento para refinar a sua determinação e liderança, tornando-se eventualmente num farol de mudança que desmantelou o apartheid na África do Sul. Seu isolamento tornou-se um bocadinho de transformação onde ele aprimorou as habilidades e convicções necessárias para liderar uma nação. Da mesma forma, figuras bíblicas como o apóstolo Paulo suportaram isolamento durante períodos de prisão. Apesar de não ter a comunhão dos irmãos crentes, Paulo aproveitou a oportunidade para evangelizar entre os seus companheiros de prisão, impactando vidas e espalhando o evangelho mesmo dentro do confinamento. Suas cartas às igrejas primitivas, escritas durante esses tempos, continuam a inspirar e guiar os cristãos em todo o mundo. A jornada de David até à realeza também sublinha o poder transformador do isolamento. Ungido rei por Samuel, Davi passou anos fugindo do ciumento de Saul, encontrando refúgio no deserto. Este período, repleto de perigos e incertezas, não foi uma perda de tempo, mas uma época crucial de preparação. No deserto, Davi aprendeu a liderar e proteger um grupo de homens angustiados e descontentes que mais tarde se tornariam seu exército leal. Deus usou estas circunstâncias desafiadoras para transformar Davi num líder resiliente e compassivo, pronto para unificar e defender Israel quando chegasse a hora. Assim, o propósito de Deus ao isolar os seus escolhidos vai além da preparação individual, serve para prepará-los para suas funções e responsabilidades únicas. Estas épocas de solidão cultivam a resiliência, aprofundam a fé e transmitem as competências necessárias para cumprirem eficazmente os seus destinos. Embora o isolamento possa parecer assustador e solitário, muitas vezes é nestes momentos de silêncio que Deus concede sabedoria, força e visão para as tarefas que temos pela frente. Além disso, o isolamento promove a dependência somente de Deus, eliminando distrações e influências mundanas que poderiam inviabilizar seus propósitos. Refina o caráter, clarifica prioridades e prepara os indivíduos para resistirem às pressões e aos desafios que inevitavelmente enfrentarão. Tal como Mandela emergiu da prisão mais forte e mais determinado, e o ministério de Paulo floresceu mesmo no confinamento, aqueles que abraçam o seu período de isolamento com fé e perseverança podem emergir equipados e capacitados para impactar profundamente as suas esferas de influência. Concluindo, o ato de isolamento de Deus é multifacetado, projetado não apenas para o crescimento pessoal, mas também para o maior cumprimento dos seus planos. Ao navegar em seu próprio período de isolamento, confie que Deus está trabalhando, refinando e preparando você para o propósito que Ele ordenou. Abrace este momento como uma oportunidade sagrada para se aproximar dele, aprofundar a sua compreensão do seu chamado e emergir fortalecido para cumprir o destino dado por Deus com graça e eficácia. O número 4 na lista de razões pelas quais Deus isola seus escolhidos é para a renovação da visão. Não é incomum que indivíduos que inicialmente embarcam em sua jornada com Deus sejam fervorosos e claros sobre seu chamado e propósito. Eles são dedicados à palavra de Deus e entusiasmados em cumprir suas atribuições. Contudo, à medida que a vida avança, as experiências podem obscurecer esta clareza, causando incerteza sobre a vontade e as instruções de Deus. Nesses momentos, Deus muitas vezes conduz seus escolhidos a períodos de isolamento para renovar sua visão e realinhá-los com seu propósito divino. A história de Jacó ressoa profundamente neste contexto.
Inicialmente, Jacó recebeu uma visão poderosa de Deus enquanto viajava para a casa de Labão, onde Deus reafirmou sua aliança com os antepassados de Jacó e delineou seus planos para o futuro de Jacó. Contudo, ao longo dos anos passados a serviço de Labão, Jacó distraiu-se e talvez até esqueceu aspectos da visão de Deus para sua vida. Foi só quando Deus instruiu Jacó a retornar à sua terra natal que Jacó entrou em outro período significativo de isolamento, uma jornada repleta de incerteza e medo, especialmente no que diz respeito ao seu reencontro com Esaú, de quem ele havia fugido anteriormente. Durante esta jornada de isolamento, Deus apareceu a Jacó mais uma vez, desta vez como um anjo, reafirmando suas promessas e comissionando Jacó a estabelecer a nação de Israel. Esta época de isolamento foi fundamental para Jacó, pois trouxe clareza à sua visão e renovou o seu compromisso com o chamado de Deus para a sua vida. Da mesma forma, para qualquer pessoa que esteja em isolamento, serve como um momento oportuno para revisitar e aprofundar a compreensão da visão que Deus transmitiu. Como nos lembra Abacuque 2:3, as visões de Deus são designadas para tempos específicos, requerem paciência e fidelidade à medida que se desenrolam. O isolamento proporciona um espaço para se conectar intimamente com a visão de Deus, para buscar sua orientação sobre como se preparar para seu cumprimento e para forjar alianças com os indivíduos estratégicos que Deus traz para a vida de alguém para apoiar essa visão. O tempo de Davi no deserto oferece outro exemplo comovente. No meio do seu isolamento, homens angustiados e descontentes reuniram-se em torno de David, formando finalmente o núcleo do seu exército leal. Estes homens, apesar dos desafios iniciais, tornaram-se fundamentais na ascensão de David à realeza e no estabelecimento do seu reino. Portanto, abraça o seu período de isolamento como uma oportunidade divina para a renovação da visão. Permita que Deus esclareça seus propósitos para a sua vida, fortaleça sua determinação e prepare você para as tarefas futuras. Confie que o tempo de Deus é perfeito e, durante este período de separação, Ele está equipando você para cumprir seu chamado único com sabedoria, coragem e fé inabalável. O número 5 nas razões pelas quais Deus isola seus escolhidos é para poda e crescimento. O isolamento serve como uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus para podar todo excesso e obstáculo que possa ter se acumulado na vida de seus escolhidos, dificultando seu crescimento espiritual e pessoal. Hebreus 12:1 encoraja os crentes a livrar-se de tudo o que nos atrapalha e do pecado que tão facilmente nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. O isolamento proporciona o ambiente necessário para nos livrarmos desses pesos e recebermos a graça divina para o crescimento e a transformação. Você pode ter crescido constantemente em sua fé e relacionamento com Deus, mas o isolamento traz um crescimento acelerado e exponencial. Elimina distrações e influências mundanas, permitindo que você se concentre exclusivamente em Deus e em seus propósitos para a sua vida. Nesta época, a carne começa a ceder à liderança do Espírito e a sua compreensão espiritual se aprofunda significativamente. Seu discernimento se torna mais aguçado à medida que você aprende a distinguir mais claramente a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Além disso, o isolamento promove uma intimidade mais profunda com Deus. Ele permite que você participe de períodos prolongados de jejum, oração e meditação na Palavra de Deus. Este tempo dedicado de espera em Deus aumenta a sua resistência espiritual e prepara você para exercícios e responsabilidades espirituais mais profundos. À medida que você abandona ideologias erradas e conceitos errôneos sobre Deus, Ele começa a lhe ensinar sua verdade e a se revelar de maneiras novas e profundas. A experiência de Jó oferece uma ilustração poderosa desta poda e crescimento através do isolamento. Forçado ao isolamento pela permissão de Deus, Jó passou por uma jornada transformadora onde sua compreensão de Deus foi refinada e aprofundada. Apesar das provações e desafios que enfrentou, Jó emergiu com um conhecimento mais profundo da soberania e da sabedoria de Deus. Quando Deus isola seus escolhidos, Ele o faz com a intenção de remover todas as barreiras ao crescimento espiritual e à prosperidade. Este processo de poda não só enriquece a sua vida espiritual, mas também o prepara para uma maior eficácia nos seus empreendimentos terrenos. Ele prepara você para cumprir as atribuições que Deus lhe confiou com clareza, força e fé inabalável. À medida que você continua a navegar em seu próprio período de isolamento, reconheça-o como uma oportunidade divina para Deus podar e refinar você. Abrace este momento com expectativa e humildade, sabendo que o propósito de Deus é prepará-lo para um maior impacto e intimidade com Ele. Confie em seu processo e permita que Ele o transforme no vaso que Ele deseja que você seja, pronto para cumprir seus propósitos em todas as áreas de sua vida. O número 6 na lista de razões pelas quais Deus isola seus escolhidos é para preparação para a guerra espiritual.
A Bíblia muitas vezes retrata os crentes como soldados do exército de Deus, chamados para se envolverem em batalhas espirituais e defenderem os princípios do seu reino. Em 2 Timóteo 2:4 está escrito: ninguém que serve como soldado se envolve em assuntos civis, mas antes tenta agradar ao seu comandante. Esta analogia sublinha a necessidade de foco, disciplina e prontidão entre os escolhidos de Deus. Como escolhido de Deus, você não está isento da guerra espiritual. Pelo contrário, sois chamados a estar vigilantes e preparados. O isolamento se torna uma época crítica em que Deus o equipa para as batalhas espirituais que virão. É um momento de oração intensa, intercessão e jejum, disciplinas espirituais que fortalecem a sua fé e o preparam para permanecer firme contra as maquinações do inimigo. Durante o isolamento, Deus afasta você das distrações da vida diária para aprofundar suas raízes espirituais e intimidade com Ele. Este tempo dedicado permite que você aprenda como manejar as armas espirituais que Ele forneceu, como a oração, o jejum e a palavra de Deus, de forma eficaz e com autoridade. Não se trata de entregar-se aos prazeres mundanos ou buscar conforto, mas de alinhar-se com a vontade de Deus e fortalecer seus músculos espirituais para os desafios futuros. Assim como os soldados passam por treinamento e preparação rigorosos antes de entrar em combate, Deus também isola seus escolhidos para garantir que estejam espiritualmente equipados e prontos para a batalha. Esta preparação envolve desenvolver discernimento para reconhecer ataques espirituais, sabedoria para enfrentar desafios espirituais e fé para superar todos os obstáculos que possam surgir no seu caminho. A fase de isolamento também serve como um momento de refinamento e purificação. Expõe e aborda quaisquer áreas de fraqueza, dúvida ou incredulidade, permitindo que Deus fortaleça a sua fé e confiança nele. Através deste processo, você se torna mais sintonizado com a voz de Deus, mais sensível à sua liderança e mais eficaz na guerra espiritual. Em última análise, o isolamento para a preparação para a guerra espiritual não tem a ver com medo ou retirada, mas com capacitação e prontidão. Ela o posiciona para cumprir seu papel como guerreiro no reino de Deus, equipado para promover seus propósitos com ousadia e vitória. Abrace esta temporada com fé e determinação, sabendo que Deus está preparando você para causar um impacto significativo para sua glória no reino espiritual e além. Número 7. Para prepará-lo para a transição. Deus usa o isolamento para ajudá-lo na transição para a próxima fase da sua vida. Normalmente, quando Deus quer lançar você para uma nova fase da vida, Ele fará com que você passe pelo isolamento para que você esteja equipado com tudo o que precisa para entrar e lidar com as responsabilidades que acompanham a nova fase. Isso é semelhante ao processo pelo qual as cobras passam para trocar de pele. Eles geralmente encontram um lugar seguro para se esconder antes de trocar de pele. A troca de pele faz parte do processo de crescimento da cobra. Eles o abandonaram porque não cabe mais. Além disso, esse processo de troca de pele tem outra finalidade: eliminar os parasitas que podem prejudicar a cobra. Amado, quando Deus leva você através do isolamento, pode ser para ajudá-lo a se livrar da pele velha que não se enquadra na próxima agenda dele para você. Essa pele velha pode conter comportamentos e mentalidades que são parasitas ao seu crescimento e transformação. Então, Deus ajuda você a se livrar deles isoladamente, para que você possa usar uma nova pele que corresponda ao novo estágio e responsabilidade que Deus pode trazer para você. Os anos que Joseph passou na prisão foram momentos de isolamento necessários para ele se livrar da pele de filhinho do papai para poder vestir a pele de um homem que poderia cuidar e administrar os assuntos de uma nação inteira. Esses momentos de isolamento ajudaram-no a fazer a transição para o homem ideal que poderia gerir e multiplicar os recursos económicos do Egito e também preservar o mundo da fome. Não despreze seus momentos de isolamento. Deus os está usando para conduzi-lo através de um processo de transição para uma nova fase de missão. Isso não é tudo. Existem mais razões pelas quais Deus isola seus escolhidos, então fique atento. O número 8 revela que Deus muitas vezes conduz seus escolhidos através de períodos de isolamento para facilitar a descoberta de sua ordenação e chamado único nele. Num mundo cheio de barulho e distrações, muitos crentes lutam para discernir e trilhar o caminho específico que Deus ordenou para eles. Esta falta de clareza muitas vezes leva a uma vida de imitação, em vez de cumprimento autêntico do propósito de Deus. Cada indivíduo tem um chamado divino e um papel único a desempenhar no reino de Deus. Assim como Paulo descobriu a sua chamada apostólica e ministério aos gentios durante o seu tempo de isolamento após a sua conversão, conforme registado em Gálatas 1, 11, 18, Deus usa momentos de reclusão para esclarecer e revelar as suas atribuições específicas para os seus escolhidos. Estes períodos de isolamento não são apenas para solidão,
mas servem como épocas transformadoras onde a intimidade com Deus se aprofunda e emerge a clareza espiritual. Para Paulo, os 3 anos de isolamento após a sua conversão foram cruciais. Eles lhe proporcionaram a solidão necessária para compreender a profundidade e o alcance de seu ministério. Essa clareza capacitou-o a declarar com ousadia em Romanos 11:13, estou falando com vocês, gentios, visto que sou apóstolo dos gentios. Tenho orgulho do meu ministério. Da mesma forma, quando Deus isola você, Ele cria um espaço sagrado para revelação e descoberta. É o momento para buscar sinceramente sua face, ouvir atentamente sua voz e discernir seu chamado e propósitos específicos para sua vida. Esta descoberta não se trata apenas de carreira ou ministério, mas de compreender a própria essência de quem Deus criou você para ser e como você está singularmente equipado para cumprir os propósitos do seu reino. Durante o seu período de isolamento, Deus pode revelar talentos ocultos, dons espirituais ou uma paixão por uma área específica de ministério ou serviço. Ele pode iluminar seus planos para sua vida, afirmando sua ordenação e comissionando você para tarefas que se alinhem com sua vontade divina. Esta revelação traz um profundo sentimento de realização e confiança à medida que você atinge a plenitude do seu chamado. Portanto, aceite o seu período de isolamento como uma oportunidade divina de autodescoberta e crescimento espiritual. Permita que Deus ilumine seus planos e propósitos para você, sabendo que Ele o ordenou de maneira única para um papel específico em seu reino. Confie em seu tempo e processo, sabendo que Ele é fiel para revelar e equipá-lo para toda a boa obra que Ele preparou antecipadamente para você realizar. Efésios 2:10. Número 9. Trazê-los a segredos e revelações profundos. Outra razão pela qual Deus conduz os escolhidos através do isolamento é levá-los a segredos e revelações profundos que de outra forma não estariam disponíveis para eles. Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração para que pudessem dar uma olhada na revelação da pessoa de Cristo. Outros discípulos não estavam a par deste segredo profundo porque não foram com Jesus ao local de oração. Então, às vezes Deus leva você através do isolamento para que você possa se tornar participante de seus preciosos segredos. Este é um privilégio raro que você nunca deve considerar levianamente. Mostra que Deus confia em você o suficiente para lhe confiar seus segredos íntimos. Ao viajar com Ele, você começará a ver a relevância das revelações e dos segredos que Ele compartilhou com você. Número 10. Descanso e renovação de forças. Deus diz em sua palavra que todos os que trabalham e estão cansados devem vir a Ele para encontrar descanso para suas almas. Amado, às vezes Deus leva você através do período de isolamento para levá-lo ao seu descanso. Você passou seus dias e anos perseguindo o vento. Você investiu em empreendimentos não lucrativos. Você foi ferido e prejudicado emocionalmente e está exausto. A época de isolamento é a maneira de Deus remodelar sua autoimagem. Deus quer que você encontre descanso nele para que não continue trabalhando como um tolo. Ele quer renovar e refrescar você para que você possa se tornar mais frutífero, alegre e produtivo. O isolamento é o seu meio de conseguir isso. Rezemos. Pai, venho humildemente diante de Ti hoje. Obrigado por enviar Sua palavra para mim. Sou grato por ser um dos escolhidos, e é por isso que você me leva através do isolamento. Seus planos para mim são bons e não maus, para me levar ao fim esperado. Eu sei que o isolamento tem como objetivo me fortalecer e não me prejudicar. Oro, Senhor, para que Tu abras meu entendimento para a Tua palavra hoje, para que eu possa entender melhor a razão específica pela qual Tu escolheste me isolar do barulho do mundo. Recebo a graça de me submeter à Tua vontade e de confiar em Ti durante este período de solidão. Senhor, busco humildemente Sua orientação durante este período de isolamento. Conceda-me a graça de me aproximar de Ti, aprofundando minha intimidade ao me dedicar à oração e ao estudo da Tua palavra. Que Tua luz divina ilumine meu coração, revelando Tuas verdades para que eu cresça em conhecimento e compreensão. Fortaleça meu espírito e levante minhas mãos cansadas, assim como você fez com o apóstolo Paulo, para que eu possa descobrir meu propósito único ordenado por você. Nesta época solitária, peço que todos os fardos que impedem a minha transição para uma nova fase da vida sejam eliminados. Ajude-me a livrar-me do peso do pecado e das distrações mundanas, preparando-me para o futuro que você planejou. Conceda-me Sua graça para cumprir todos os propósitos que você destinou para minha vida durante este período de isolamento. Capacita-me, Senhor, para andar firmemente no caminho que Tu colocaste diante de mim. Prepare minhas mãos para a produtividade enquanto busco Sua face na solidão. Faça de mim um embaixador fiel do Seu reino,
pronto para cumprir meu papel como trabalhador nestes últimos dias. Pai, descansa em tua presença hoje. Cura as feridas de esforços passados e reviva visões desvanecidas, enchendo-me com uma sensação renovada de sua presença. Abra meus olhos para discernir seus planos divinos e fortaleça minha decisão de permanecer em sua vontade. Aumente minha fé, equipando-me para as batalhas espirituais que virão. Obrigado, Senhor, por ouvir minhas orações. Em nome de Jesus, amém. Amado, lembre-se de que o isolamento, embora desafiador, é uma época de bênção divina. É o momento em que Deus nos refina e nos prepara para um maior crescimento e eficácia. Mesmo em meio à solidão e à separação dos entes queridos, o propósito de Deus permanece inabalável: refinar e revelar as qualidades preciosas que existem dentro de nós. À medida que nos rendemos à sua formação, Ele produz o ouro do seu propósito nas nossas vidas, permitindo-nos dar frutos mesmo na solidão. Se você ainda está comigo, saiba que você é um membro querido da família cristã. Seu apoio me incentiva a continuar compartilhando ideias e inspiração da Bíblia. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Que seu dia seja repleto de bênçãos. Deus te abençoe abundantemente.